Olá, tudo bem? E agora, dando continuidade ao nosso curso de escrita acadêmica, nós falaremos sobre a introdução. Já falamos sobre o tema, o título, o resumo e o abstract. E agora vamos para a introdução do nosso trabalho científico. Como é feita, né, a estruturação da introdução? Então, dentro desse texto inicial, né, que a gente já fala que é introdutório, nós apresentaremos o que é o objetivo geral, os objetivos específicos, as hipóteses, a justificativa, a metodologia e a problematização, que seria o problema do nosso trabalho. Qual é a pergunta que a gente quer responder? Então, essa seria a estruturação da introdução, tá? Então, vamos lá. Quais são as funções dessa introdução? Para que serve? Qual a importância? Qual a relevância da introdução para o nosso trabalho? As funções, né? As 5 funções eu trouxe aqui para vocês de início, é contextualizar o tema. Por quê? O contexto do estudo, você vai lá explicar o problema ou a questão de pesquisa que será abordada nesse trabalho. A segunda função é revisar a literatura, que inclui uma revisão breve das pesquisas anteriores, destacando o que já se sabe, identificando lacunas ou controvérsias que o estudo pretende abordar. Nesse ponto, é muito importante a gente pensar que, assim, você pode apresentar para fundamentar o seu trabalho outras pesquisas. Olha, eu vou falar sobre um determinado assunto, mas numa pesquisa que eu fiz em vários artigos ou em plataformas de trabalhos científicos, eu fiz um levantamento de dados e eu encontrei que numa determinada época, um determinado recorte temporal, tantos artigos foram publicados sobre esse assunto. Ou poucos artigos foram publicados sobre esse assunto, dando a entender que a gente vai depois conseguir justificar que por esse motivo a gente entende que o nosso trabalho seja importante, seja de relevância para o mundo acadêmico. Por quê? Por meio desses dados que eu recolhi, eu entendi que ainda há uma necessidade de discutirmos mais sobre esse assunto que eu escolhi, sobre esse tema que eu escolhi para o meu trabalho. Vocês entenderam? Então, que essa busca, esse resgate de dados em outros periódicos, em outras plataformas, né, de trabalhos científicos, por meio desses dados eu consigo justificar o meu trabalho. Então, na minha introdução, é interessante você discutir, você mostrar que por meio desses dados, por meio desses resultados, por meio de pesquisas realizadas sobre esse assunto, encontramos poucos livros relacionados, encontramos ainda, acreditamos que ainda há muito a se falar sobre esse assunto, porque ele é importante, porque ele é de grande relevância, porque nos últimos anos ele teve uma grande relevância aí nas discussões. Então, um exemplo, a diversidade, sobre acessibilidade. Da década de 60 para cá, houve um boom de assuntos relacionados à diversidade e acessibilidade. Com isso, eu consigo justificar que se eu for escrever sobre acessibilidade, quer dizer que ainda existe abertura no meio acadêmico para eu falar sobre esse assunto. Entenderam, gente? Eu espero que eu tenha ajudado, auxiliado nesse ponto, tá? Uma outra função da introdução é definir o objetivo. É aqui que nós vamos deixar claro o que é o objetivo geral, o que são os objetivos específicos, e isso pode incluir a formulação de hipóteses ou perguntas de pesquisa que o artigo buscará responder. Bem assim, direto, tá? Então, assim, nessa parte, serei bem direta em relação a definir o objetivo. Aqui você vai definir qual é o passo, a meta, o que você quer com essa pesquisa e quais são as perguntas fragmentar quais são as perguntas desse objetivo geral que eu quero responder.
O que normalmente a gente indica enquanto professora orientadora, tá? O que eu indico? Eu indico que as suas delimitações no desenvolvimento do teu trabalho científico, ele seja os seus objetivos específicos. Então, todos esse item e subitem do desenvolvimento e da revisão literária, que eu vou falar aqui com vocês também, sejam os nossos objetivos específicos. Então, objetivo geral, tá? Fragmentado de 3 a 5 objetivos específicos, que são ótima estruturação para um trabalho científico, e essas delimitações sejam os subtítulos da sua revisão literária. O que você vai discutir, o que você vai pesquisar e construir dentro da sua revisão literária, tá bom? Outra função da introdução é justificar o estudo. Então eu vou justificar, que eu já até comentei aqui com vocês um pouquinho, a importância, né? Por que ele é importante? Quais as contribuições potenciais para o campo e por que a questão de pesquisa merece ser investigada? Então aqui eu vou justificar, eu vou falar, olha, dentro da introdução eu vou falar o porquê que é importante o meu trabalho. E por último, a quinta função é apresentar a estrutura do artigo. Algumas introduções também esboçam brevemente a estrutura deste artigo, indicando ao leitor como o conteúdo será organizado. Sabe o passo a passo? Olha, de início eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso e eu vou fazer isso. Nesse momento você vai descrever na introdução esse passo a passo. Então isso também fortalece o teu trabalho, deixando ele mais fidedigno o seu trabalho, porque daí dá credibilidade. O leitor ele vai entender o que você quer com a sua pesquisa. E aí, entrando no objetivo geral e objetivo específico, o que nós podemos esmiuçar sobre este assunto, né? Então, o objetivo geral é a declaração ampla que descreve o propósito principal do teu trabalho, do seu estudo. Então, é a amplitude, é o geral mesmo. O que você quer alcançar? Qual a sua meta principal? Ele define o que o pesquisador pretende alcançar de maneira global e responde à questão central da pesquisa. É a meta, é a meta principal que orienta o desenvolvimento do seu trabalho. Normalmente, ele é escrito num parágrafo único e reflete a essência da sua investigação. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Analisar o impacto das mudanças climáticas da biodiversidade de florestas tropicais. Aqui a gente já entende o tema, que são as mudanças climáticas, e o título, que é o fragmento, né, o que ele vai explicar. E qual que é o meu objetivo? Investigar o impacto dessas mudanças climáticas na biodiversidade de florestas tropicais. Então, assim, ele esmiuçou, mas deixou geral qual é o objetivo dele, tá? Eu trouxe um outro exemplo, que é investigar a importância da leitura e da escrita no desenvolvimento cognitivo e social de crianças em idade escolar. Vocês viram que ele aqui falou do tema geral e dentro do seu título ele esmiuçou o que ele quer, né? Então dentro do seu objetivo geral, ele esmiuçou o que ele quer. Ele quer falar sobre a investigação da importância da leitura e da escrita no desenvolvimento cognitivo e social de crianças em idade escolar. Já os objetivos específicos, igual eu já falei para vocês, é um desmembramento, são fragmentos desse objetivo geral. Exemplo que eu trouxe para vocês, vou passar. Exemplo, objetivo geral primeiro que eu já mostrei para vocês, que é analisar o impacto das mudanças climáticas, os exemplos da fragmentação, dos objetivos desse principal. Identificar as principais
espécies afetadas pela mudança climática em florestas tropicais, avaliar as variações na temperatura e precipitação em regiões de floresta tropical nos últimos 50 anos e estudar a relação entre as mudanças climáticas e a migração de espécies em áreas tropicais. Vocês perceberam que de um objetivo geral, ele fragmentou em 3 objetivos específicos. Do segundo exemplo de objetivo geral que eu trouxe sobre a leitura e a escrita, fragmentos, né, os objetivos específicos, analisar como a prática regular da leitura influencia o desenvolvimento vocabulário e da compreensão textual em crianças de 6 a 10 anos, isso seria um objetivo específico. O outro, estudar a relação entre a escrita criativa e a capacidade de expressão emocional e resolução de problemas entre alunos do ensino fundamental. Olha, já falamos sobre a crianças de 6 a 10, ensino fundamental e examinar o impacto das atividades de leitura e escrita no desempenho acadêmico. Vocês perceberam que dentro de um objetivo ele conseguiu separar e fragmentar em 3? Em resumo, objetivo geral define a meta ampla e principal do estudo e os objetivos descrevem o passo a passo, os fragmentos detalhados e ajudam a alcançar o objetivo geral, abordando diferentes aspectos do problema. Esses são algumas referências que eu utilizei nessa aula e nos vemos na próxima aula.